Olá, tudo bem? Espero que sim. Eu recebi ontem e hoje vários pedidos para que eu falasse um pouco sobre esse acontecimento trágico que causou um abalo profundo em toda a opinião pública, que foi a morte desse grande ator, o Domingos Montanher, que teve a sua morte muito paralela ao seu personagem santo que ele vivia na novela Velho Chico. Inclusive, o Domingos ontem tinha ido tomar um banho no Rio São Francisco, após gravar cenas da novela, e ele estava acompanhado de Camila Pitanga, que interpretou o personagem Teresa. Na verdade, Santo e Teresa, eles viviam um caso afetivo na novela semelhante a Romeu e Julieta, uma obra de Shakespeare. Quer dizer, era um amor impossível, eles não puderam, no primeiro momento, realizar esse amor, dadas as famílias serem inimigas, e mais tarde eles acabam se reencontrando e vão buscar viver esse amor. O personagem também acaba desaparecendo nas águas do São Francisco, quase num ritual de morte, mas a Teresa, buscando, procurando, acabam depois encontrando o personagem que estava sendo cuidado por índios. E ele retorna, é como que simbolicamente um renascimento do personagem na novela. E o ator, ele acaba no próprio São Francisco se afogando e morrendo. E nesse momento ele estava junto com a Camila Pitanga, que vivia o personagem que era o grande amor de Santo. O que teria isso de uma relação entre esses eventos, aonde a gente poderia buscar uma relação? Ou seja, não dá nesse instante para a gente fugir da ideia de tentar compreender essa relação. Olha, respondendo para todos vocês que estão neste questionamento. O autor na psicologia, estudioso da mente humana, que melhor aprofundou essas questões foi Carl Gustav Jung, na sua psicologia analítica. O Jung, ele pensou até em chamar a sua psicologia de psicologia complexa, dada a profundidade da sua obra. O que o Jung mostra para nós é que a nossa psique, a nossa mente humana, ela é composta por arquétipos, por grandes modelos. Vocês vejam, tem o modelo do pai, o arquétipo do pai, o arquétipo da mãe, isso está presente em todas as culturas. O arquétipo do herói, a sombra, que é tudo aquilo que nós negamos, as nossas mazelas, etc., e nós jogamos numa esfera da sombra. Então existem vários arquétipos, o velho sábio, que estão presentes nas mais diferentes culturas. E esses arquétipos, eles existem no nosso psiquismo, coordenado pelo arquétipo
que nos dá consciência de nós mesmos, que é o ego. Não é? Agora, estes arquétipos, eles convivem conosco e as suas manifestações são visíveis. A própria persona, que vem do grego, a máscara grega, nos dá uma formatação social. Por exemplo, uma pessoa quando incorpora uma persona profissional, de médico, de professor, está incorporando uma máscara social. Isto é um arquétipo. A imagem do médico está presente, do curador, nas mais diferentes culturas. Agora, o risco que existe é, de repente, um destes arquétipos, eles dominarem a nossa personalidade. Eles terem uma ascensão sobre o mim mesmo. Ou, não é, eu ter uma grande identificação com algum desses arquétipos e eu acabar incorporando esse arquétipo. É como se eu abrisse mão de mim mesmo. Então, este fenômeno, ele acontece. Se vocês observarem, tem pessoas que abrem mão da sua vida, delas próprias, e elas são, por uma grande identificação, muitas vezes, dominadas por um arquétipo de persona. A persona profissional passa a dominá-los. Outras pessoas, num dado instante da sua vida, podem ser tragadas por um complexo da sombra e acabam, na verdade, cometendo crimes horrendos, etc., psicotizando. Então, nós podemos ou ser tragados ou nos identificarmos muito com um arquétipo. O arquétipo do herói, queremos viver várias aventuras, etc., tal, e não conseguimos estabilidade na nossa vida. O que me parece, claro que é uma leitura, vejam bem, é baseada em suposição, em hipóteses. Ninguém está afirmando que é exatamente isso que aconteceu. É muito mais um exercício de reflexão do que a gente ter afirmações categóricas. Mas, enquanto hipótese, fundamentados na visão junguiana, a gente poderia pensar, refletir nessa questão. Como parece que esse arquétipo do santo, do herói, que se apaixona desse amor impossível por Teresa, parece que ele acabou se sobrepondo ao próprio ator e materializando este amor impossível. Vejam que ele estava com a própria atriz que vivia o personagem de Teresa, aonde na própria novela os dois iam reviver o amor a sós no São Francisco. Um outro fenômeno muito interessante que o Jung nos aponta é o fenômeno da sincronicidade. Dois eventos ocorrem separadamente, não guardam relação de causa e efeito, mas você entendendo um evento, você acaba entendendo o outro evento. No Oriente, isso é muito utilizado para o conhecimento da vida. Hajam visto até certas formas de busca de autoconhecimentos, de oráculos, como o I Ching, não é?
Quer dizer, dois eventos que não têm relação de causa e efeito, mas eu conhecendo um evento, eu posso entender o que está acontecendo lá fora, num outro contexto de eventos. E parece que aí houve realmente um fenômeno sincrônico. Quer dizer, de alguma forma não há uma relação de causa e efeito entre o personagem e o ator. Mas o que a gente assiste é que, compreendendo a trama da novela, a gente acaba entendendo que, de repente, o ator acabou vivendo, claro que não de forma intencional, mas ele acaba vivendo o próprio personagem. Claro que essas questões reclamam um estudo aprofundado. A questão da psicologia profunda do Jung, ela nos remete a esses entendimentos que nós, às vezes, consideramos como meras coincidências, mas que, na verdade, não são coincidências. É isto que o Jung vai chamar a nossa atenção. Então, quem tem interesse nesse assunto, eu recomendaria ler um pouco sobre sincronicidade, sobre arquétipos, a identificação com o arquétipo, que eu acho que vai ser de muita valia para você pensar, entender certos fenômenos de uma outra maneira, ter uma outra percepção sobre os acontecimentos. Forte abraço. Eu volto.